Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, vamos começar essa edição falando do grande evento de Páscoa que vai acontecer na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em São Paulo. O evento, 3 dias de poder, que vai relembrar a crucificação e a ressurreição de Jesus. Do sacrifício à ressurreição. Esteja nesse fim de semana na sede da Igreja da Graça, celebrando a vida de Cristo. 3 dias de poder. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é, de fato, um dos episódios mais marcantes do cristianismo. Por isso, nesses 3 dias de poder, o convite está feito para todo aquele que quer uma nova vida e um novo renascimento em sua história. E, de fato, oportunidade para um encontro verdadeiro com Jesus não vai faltar. O evento, que remete exatamente da morte à ressurreição de Jesus, também vai ser de sexta a domingo. E como explica o pastor Douglas, muitos detalhes vão fazer desse momento o mais especial possível. 3 dias de poder, onde nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. Vai começar já amanhã, sexta-feira santa, com horários especiais, você não pode faltar, você não pode ficar de fora. Só que sexta-feira vai estar repleto de novidades aqui, de apresentações também. Nós vamos ter aqui o coral, vai ter o louvor comigo, 7 horas da manhã, eu vou estar junto com o coral também em todas as reuniões. Vai ter o teatro ali da mocidade, gente, vai ser imperdível, vai ser sensacional. E na oportunidade, o pastor Jaime também vai estar entregando o sangue do cordeiro. O suco da uva dentro ali de um frasquinho, onde vai ser entregue para você, e também uma unção especial com o sangue do cordeiro sobre o alto da sua cabeça nessa sexta-feira. Amanhã o pontapé será dado e com certeza cada dia, cada reunião, a vida de Jesus vai estar mais evidente nos corações. Sexta-feira da Paixão de Cristo. Venha agradecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em seu favor. Às 7, às 9 e às 11 da manhã. Às 2, culto especial que lembra a crucificação de Jesus. E também às 6 da tarde. Estou seguindo. No sábado de Aleluia, o dia do Show da Fé. Celebrando o programa que impacta a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Às 9 da manhã, às 2 e às 6 da tarde. Ressuscitou. E no domingo, venha celebrar a vida de Jesus, porque ao 3º dia ele ressuscitou. Celebrações às 7, às 9 e às 11 da manhã, às 2, às 4 e às 6 da tarde. 3 dias de poder. Na sede da Igreja da Graça, Avenida São João 791, Centro de São Paulo. Olha só essa história. Um homem que mora no interior de São Paulo descobriu nos registros do sistema de saúde, o sistema público, que ele está morto desde 2024 e teve muita dificuldade para provar que está vivo. Vamos ver essa história com a Bárbara Benício. Imagine esta situação. Você sai para comprar um remédio. Quando vai fazer a retirada na farmácia popular, recebe a informação de que você está morto desde 2024. Foi o que aconteceu com o comerciante Guelfo de Favari Júnior, de 62 anos. No dia 23, eu fui na farmácia do Povo Popular, porque vencia a mensalidade dos remédios, pelo qual eu já faço tratamento há 4 anos. E eu cheguei lá e me deparei na tela do computador que estava dizendo que eu estava morto. Dia 15 de dezembro, eu entrei com um documento que o meu pai havia falecido no SUS de 2024. Aí o que aconteceu? Eles pegaram, eu como filho declarante, eles pegaram, abaixaram do meu pai
e abaixaram o meu também. Aí deu como se estivesse morto. Guelfo tem o mesmo nome que o pai, que faleceu no dia 4 de dezembro de 2024. No dia 15, o comerciante entrou com a documentação do óbito no cartório. A responsável no cartório deu os dois como mortos. O comerciante contou como isso está afetando a sua vida. Eu passei por uma vergonha grande, porque eu fiquei muito constrangido com esse problema. Tá? Me abalou muito meu emocional e eu achei isso um cúmulo, porque, poxa vida, a gente não tem nexo um negócio desse que aconteceu. Ele disse que procurou ajuda em vários órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, mas sem solução, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e acionou a Justiça. Guelfo e sua esposa contaram que em determinados órgãos eles tiveram que ir 3 vezes e sempre diziam que não conseguiam ajudar. Foi aí que ele apelou para as redes sociais. A esposa dele também contou como se sentiu. A primeira instância, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque eu estava com meu marido vivo, me dando a notícia que estava morto. Fomos à farmácia no mesmo momento e consegui o documento que lá comprova que o cadastro SUS dele estava cancelado por motivo de óbito. E no dia 15 de dezembro de 2024... ele foi dado como morto no SUS, no dia 15 de dezembro de 2024. Só que durante esse período de 15 de dezembro de 2024 até no dia 25 passado de março, ele estava pegando os remédios normais. De repente, apareceu no sistema que o CAD-SUS dele estava cancelado. Aí foi um transtorno, delegacia, Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde, e agora, assim, constrangimento, assim, todo mundo brincando, viúva de marido vivo, entendeu? Foi constrangedor. O Ministério da Saúde reconheceu o erro no cadastro do paciente no SUS e disse que a situação já foi corrigida. A Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto afirmou que os dados estão corretos após a reclamação. E o Senado Federal aprovou um projeto de lei que prevê guarda compartilhada de animais de estimação, em caso de separação do casal tutor. E para quem diz que pet não faz parte da família, o Senado Federal discordou disso. Isso porque foi aprovado um projeto de lei que prevê a guarda compartilhada de animais de estimação em caso de separação do casal tutor. A medida vale para pets que passaram a maior parte de suas vidas com o casal. E caso ocorra o fim do casamento ou união estável, a custódia e as despesas com o animal devem ser divididas de forma equilibrada. Os donos do pet podem recorrer à justiça para garantir a guarda compartilhada. O período de convivência com o pet será dividido de acordo com as condições financeiras, de moradia, de cuidado, além da disponibilidade de tempo. As despesas de alimentação, higiene e cuidado, como consultas veterinárias e medicamentos, serão divididas igualmente entre os tutores. E se caso algum deles renunciar o compartilhamento de custódia, ele perderá a posse do animal sem direito algum à indenização. Ele terá de pagar as despesas do pet até a data da renúncia. O tutor pode perder a guarda de forma definitiva e sem indenização, caso descumpra sem justificativa os termos da custódia. Mas, além disso, o juiz também pode negar a guarda compartilhada caso identifique maus tratos contra o animal, ou histórico ou risco de violência doméstica. Nesse caso, o agressor perde a posse do pet. E por enquanto a proposta segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas caso seja aprovada, é importante lembrar que pets não são bens. Tem coisas que não se divide, mas é possível compartilhar. E para falar mais sobre esse assunto que, claro, interessa para muita gente, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o doutor Alexandre Cassiano, ele que é advogado. Boa tarde, doutor Cassiano. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Kleber. Satisfação em falar com vocês novamente. Doutor, então eu peço um assunto ainda tão importante e tão gostoso de lidar. Exatamente, que requer ainda muito ensinamento, né? Pessoas, operadores do direito como você, têm esse papel muito importante de orientar as pessoas. E nessa linha didática, eu lhe pergunto e lhe peço para que explique para as pessoas que nos assistem como a lei classifica hoje um pet. É como se fosse um bem ou os laços afetivos permitem outra classificação jurídica?
O Código Civil atual trata o pet como um material, como um bem imóvel, em caso de separação, passível de partilha entre os separandos. Mas a realidade hoje em dia da nossa sociedade é bastante diferente disso, né? Os pets são filhos nas famílias, são um ser ciente, né? Que tem sentimento, bem diferente dos bens materiais. E no projeto de lei número 4 de 2025, que vai fazer alteração no Código Civil, já tem a previsão do pet ser tratado dessa forma como um ser ciente. Correto, importante, essa resposta mostra que nós estamos num momento de transição da lei em relação aos pets. E sobre essa nova lei, dentro dessa transição, o que deve mudar? Como é feito hoje quando um casal se separa e como deve ser feito a partir dessa nova lei? Kleber, na verdade, a legislação ela muda de acordo com o anseio da sociedade, né? Tudo que vai acontecendo no grupo social vai refletindo nas demandas, nas lides. E por incrível que pareça, quem acaba fazendo lei primeiro são os juízes, que recebem os litígios para tratar de assunto que nem sempre, como nesse caso, não está na legislação. E aí eles se veem obrigados a decidir situações dessa. Rapidamente, te contando, há 15 anos atrás eu fiz a separação de um casal e tinha um pet. E era uma discussão de quem ia ficar. E eu tive a ideia, 15 anos atrás, de colocar no termo de acordo um regime de visitação. Na hora de homologar, o juiz olhou para mim como se eu fosse de outro planeta, tá? Mas acabou homologando e o ex-casal acabou tendo um regime de uma semana com um, uma semana com outro e se deram bem até que o bichinho infelizmente faleceu. Isso tem sido muito constante e hoje o juiz já julga, já trata o pet como um filho mesmo, com guarda compartilhada, como foi falado agora um pouco antes, com divisão de despesas, contratos, porque o amor por eles é imenso. Doutor, é muito importante esses exemplos, essas histórias que você conta para ilustrar, porque ajuda no entendimento das pessoas. E eu quero colocar outra questão hipotética, que eu até já vi alguns casos sendo noticiados na mídia. Se uma das partes tem o direito de renunciar, como a gente viu na reportagem, e não pagar nenhuma despesa, a outra parte pode entrar com uma ação obrigando a pagar, já que o casal antes pagava junto e agora eles se separaram. Eventualmente, uma delas não quer mais o pet e também não quer mais a obrigação financeira. Como ficaria nesse caso? Na alteração do Código Civil que está sendo proposto, não tem essa possibilidade de como é com um filho humano, você ter ação de alimentos. Você renuncia ao pet, você está renunciando, abrindo mão definitivamente e as despesas, o amor e todos os benefícios, os ônus e o bônus, vai ficar com aquele que ficou com o animal. Correto, então, muito importante mais uma vez essa participação. Nós acabamos de conversar com o doutor Alexandre Cassiano, ele que é advogado e ajudou muito aí no nosso entendimento. Doutor, muito obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado a você. Um abraço. Grande abraço. E olha só, o governo federal decidiu enviar ao Congresso um projeto de lei sobre o fim da escala 6x1. A medida busca acelerar a aprovação da nova jornada trabalhista, que tramita de forma lenta na Câmara dos Deputados. Nos próximos dias, o governo Lula deve enviar ao Legislativo um projeto de lei de urgência para acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. O formato da proposta com urgência obriga os parlamentares a votarem o texto em até 45 dias. Se a Câmara ou o Senado não cumprirem o prazo estabelecido, a pauta de votações da respectiva casa fica travada. Essa medida é uma maneira do Executivo acelerar a aprovação da nova jornada trabalhista, que tramita de forma lenta na Câmara dos Deputados. Diferente de uma PEC, o projeto de lei permite que o presidente Lula vete trechos aprovados pelos deputados. A decisão atende ao desejo do governo de acelerar a pauta. Auxiliares de Lula temiam que o atraso na votação deixasse o tema para depois das eleições. Além da CCJ, o texto original ainda precisaria passar por uma comissão especial antes de ir ao plenário. O governo planeja conversar com Hugo Mota antes de formalizar o envio do projeto. O objetivo dos auxiliares do presidente é reduzir o mal-estar político gerado pela mudança repentina de planos. Mota declarou publicamente que pretendia votar a proposta original em maio.
A base aliada calcula que uma nova manobra vai permitir a votação antes do recesso parlamentar. E uma cena, no mínimo inusitada, chamou atenção no Congresso Nacional. O motorista de aplicativo, ele ignorou completamente a área de pedestres e subiu com o carro pela rampa da Câmara dos Deputados. Até onde vai a ousadia de um motorista de aplicativo? Pois olha só o que aconteceu em Brasília. Um carro simplesmente subiu a rampa de acesso de pedestres do anexo 1 da Câmara dos Deputados, um dos prédios mais importantes do Congresso Nacional. Dentro do veículo estavam um servidor da casa e um visitante. A cena chamou a atenção de quem trabalhava no local e foi toda filmada. Nas imagens, o motorista é repreendido por policiais legislativos responsáveis pela segurança do prédio. Os vídeos mostram também o momento em que um dos passageiros desce pela porta traseira do carro. E tem mais um detalhe: na hora da confusão, chovia em Brasília. Depois de deixar os passageiros, o motorista precisou descer a rampa de ré, uma passarela suspensa sobre um grande espelho d'água que fica em volta do prédio. O motorista foi identificado pela Polícia Legislativa e deve responder na esfera penal. Já a Câmara dos Deputados também vai abrir um procedimento administrativo para apurar a conduta do servidor que estava no carro. E agora é hora da gente fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta quinta-feira. Olha só, a gente estava falando de aplicativos, né? Transporte por aplicativos, e a empresa 99 desistiu de oferecer corridas de mototáxi em São Paulo. O acordo foi feito direto com o prefeito Ricardo Nunes, que divulgou a notícia pelo Instagram. Vamos ver então com o Gabriel Santos. A empresa 99 formou um acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, dizendo que não vai mais ter a operação do serviço de mototáxi em São Paulo. Agora, a empresa vai focar somente em deliveries e carros por aplicativo. A decisão foi anunciada no Instagram do prefeito Ricardo Nunes, movida principalmente pelo interesse em continuar com o delivery, que tem sido a febre do momento por causa de descontos e promoções contínuas, mas também a preocupação com a segurança da população. O CEO da 99 afirmou que em São Paulo ainda é seu maior consumidor e continuará beneficiando os paulistanos. Até o momento, a 99 foi a única empresa por aplicativo que optou por este feito. A Ambitec afirmou que, se tirar do serviço de mototáxi, iria tirar a mobilidade de milhões de paulistanos. E olha, amanhã começa o feriado prolongado de Páscoa e muita gente vai aproveitar a folga para viajar. Vamos ver então com a Ana Carolina quais são os melhores horários para pegar a estrada. Quem planeja viajar de carro nesse feriado deve se preparar, porque teremos trânsito nas ruas e nas rodovias. Segundo a Artesp, teremos cerca de 16 milhões de carros rodando. Os melhores horários para viajar no feriado, visando evitar os congestionamentos, são geralmente na madrugada ou no final da noite. Para a saída na sexta, prefira os horários das 6 ou após as 19 horas. Para retorno do domingo, prefira às 9 horas ou após as 20 horas. Uma boa alternativa são as madrugadas e horários com menos fluxo, como às 14 horas e às 4 da tarde, que são opções muito boas. Na rodovia Rodoanel, no trecho oeste, na sexta-feira evite horários entre as 9 horas e 13 horas. E no retorno, prefira entre as 15 horas e 22 horas. No sistema Anchieta e Imigrantes, após as 15 horas na ida e na volta no domingo antes das 9 ou segunda-feira de madrugada. Na rodovia dos Tamoios, o fluxo de melhor saída será na sexta-feira, após as 14 horas ou sábado de manhã. O retorno no domingo será antes das 10 horas ou após as 22 horas. No corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, evite o retorno das 11 até as 23 horas. A madrugada é um desses melhores momentos para pegar a estrada. Bom, e com essas informações podemos ver que o final de semana será um tanto movimentado. Então, prepare sua família, abasteça o carro e escolha o melhor horário para você. E olha, mais de 150 mil pessoas devem passar pela rodoviária do Rio de Janeiro nesse feriado prolongado. Vamos ver as informações com o Joenison Santos. A rodoviária do Rio, localizada no bairro de Santo Cristo, na zona portuária da capital, deve registrar grande movimento durante o feriado da Semana Santa. A estimativa é de que mais de 184 mil passageiros passem pelo terminal entre esta quinta-feira e a próxima segunda-feira. Entre os destinos mais procurados estão cidades das regiões dos Lagos, Serrana e da Costa Verde, além de municípios dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Só esta quinta-feira deve concentrar
o maior número de embarques, com previsão de aproximadamente 25 mil passageiros deixando o Rio. Já a sexta-feira deve registrar o maior volume de chegadas, com cerca de 24 mil desembarques previstos. Para atender o aumento da demanda, as 39 empresas de ônibus que operam no local disponibilizaram uma frota de cerca de 6 mil veículos, incluindo quase 1.000 ônibus extras. A concessionária recomenda que os passageiros cheguem ao terminal com pelo menos 1 hora de antecedência, levem documento oficial com foto, obrigatório para maiores de 12 anos, e fiquem atentos para evitar o uso de transportes irregulares nas proximidades da rodoviária. E olha, por falar em Páscoa, lá no Mato Grosso do Sul, as crianças não estão se contentando somente com os ovos de Páscoa. A venda de coelhos também aumentou nessa época do ano. Vamos ver com o Jonathan Xavier. Com a proximidade da Páscoa, aumenta também o número de anúncios de filhotes de coelhos em grupos de compra e venda nas redes sociais, principalmente no Facebook. Mas antes de se empolgar com a ideia de presentear uma criança ou levar um coelhinho para casa, é importante entender que esses animais exigem cuidados específicos e responsabilidade. Diferente de cães e gatos, os coelhos têm uma alimentação própria. Eles precisam de folhas verdes escuras, cenouras, feno e ração específica. Além disso, não podem tomar banho, já que o contato com a água pode ser perigoso e até fatal. A higiene é feita pelo próprio animal de forma natural. Outro ponto importante é que os coelhos são muito ativos e não devem ficar presos em gaiolas por muito tempo. Eles precisam de espaço para se movimentar e gastar energia. Também costumam roer objetos, como fios elétricos e móveis, o que exige atenção redobrada dentro de casa. Os cuidados incluem ainda o corte regular de unhas, escovação diária para evitar problemas no sistema digestivo e manutenção da temperatura do ambiente entre 17 e 21 graus, sem exposição ao sol forte ou ao vento. E tem mais, a reprodução dos coelhos é rápida. Quem adota um casal pode terminar o ano com vários filhotes em casa. Por isso, antes de transformar o coelhinho em um presente de Páscoa, é importante pensar no compromisso ao longo prazo com o bem-estar animal. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, aqui ao meu lado, Bruno Buenos Aires. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo, Bruno. Bruno, vamos começar falando de Copa do Mundo. Isso porque é o sonho de todo mundo, né? Assistir uma Copa, mas a FIFA divulgou os preços dos ingressos e esse sonho pode ficar distante, né, Bruno? Pois é, Kleber. Uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, após a definição das 48 equipes presentes no Mundial, a FIFA atualizou o preço dos ingressos e os tickets podem chegar até R$56 mil. Vamos conferir. A FIFA aumentou novamente o preço dos ingressos para a Copa do Mundo deste ano. Assistir à final do torneio ficou mais caro após a definição dos 48 times presentes no Mundial. Os tickets podem chegar até $10.900, cerca de R$56 mil na cotação atual. Anteriormente, após o sorteio do torneio em dezembro, o preço era de $8.600, mais de R$44 mil. Já os ingressos da categoria 2 da FIFA para a final no MetLife Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos, custavam $7.380, R$38 mil, acima dos $5.575 anteriores, aproximadamente R$28.700, enquanto a categoria 3 custava $5.700, ou R$29 mil, um aumento de mais de $4 mil do que estava antes. E hoje tem Brasileirão, né, Bruno? Inclusive o Flamengo entra em campo. Pois é, Flamengo e Bragantino jogam lá no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Vamos conferir agora na matéria como chegam as duas equipes para esse confronto. Pela 9ª rodada do Brasileirão, Bragantino e Flamengo se enfrentam em momentos distintos. O Bragantino busca recuperar os pontos perdidos em casa e se distanciar da zona de rebaixamento. O Massa Bruta tenta encerrar uma sequência negativa de 6 jogos sem vitória. O último triunfo da equipe foi em 15 de fevereiro sobre o Novo Horizontino. Ainda pelo Campeonato Paulista, depois disso, foram 4 derrotas e 2 empates. Já o clube carioca tenta manter a invencibilidade. Desde a chegada do treinador português Leonardo Jardim, o Flamengo não perdeu. São 3 vitórias e 2 empates com apenas 1 gol sofrido. O rubro-negro começa a rodada com um jogo a menos e busca entrar no G4 ainda nesta rodada para não deixar o líder Palmeiras se distanciar.
E além do Flamengo e do Bragantino, o líder do campeonato também vai estar em campo. Pois é, Kleber, o Palmeiras entra em campo hoje, o time paulista recebe o Grêmio lá na Arena Barueri e tenta se manter na liderança. Vamos conferir também como chegam as duas equipes para essa partida. Depois de voltar ao Allianz Parque, o Palmeiras manda novamente um jogo na Arena Barueri. Líder do campeonato, o Verdão busca se distanciar ainda mais do segundo colocado, antes da parada para a data FIFA. O time venceu o Choque Rei contra o São Paulo e garantiu a liderança com 3 pontos de vantagem. A única preocupação dos palmeirenses são os jogadores que retornaram dos amistosos de suas seleções. Arias, Flaco Lopes e Diay estão sendo reavaliados, mas tem boas chances de começar entre os titulares. Já Piquerez virou um desfalque importante para a temporada. O lateral sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Do outro lado, a equipe gaúcha tenta se recuperar após a derrota diante do Vasco em São Januário. O treinador Luiz Castro também tem problemas com desfalques. Os volantes Arthur e Léo Pérez estão fora do jogo devido a lesões. Por outro lado, Noriega, Thiaguinho e Balbuena estarão à disposição. O tricolor ainda briga no meio da tabela, mas segue sonhando com uma vaga no G4. O Kleber, essas foram as informações. Às 18h30 eu volto com mais tarde. Até mais, tchau. Muito obrigado pelas informações e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.